Pi Tesouro Selic a partir de R$30, taxa zero de verdade. Vem pra pi.com.br. Bom dia para você que acompanha o Morning Call. Hoje eu estou com Jorge Waxman, Jojo. Tudo bom, Jojo? Tudo bem, Mara? Bom dia. Bom dia. Jojo, vamos começando a semana, falar de mercados começando a semana. A gente pode começar a falar sobre juros. Você estava falando da questão dos juros caindo no mundo todo, não só no Brasil. No Brasil, a curva curta de juros já está apontando para baixo. Você vê risco de alta desses juros brasileiros e no mundo? Como é que você enxerga esse mercado de renda fixa? Acho que assim, o principal tema que está dominando os mercados lá fora e aqui é taxa de juros para baixo, como você falou, né? Lá fora, o Fed, na semana passada, foi muito claro, né, no uso das palavras, em dizer que, apesar de você ter alguns sinais fortes na economia americana, baixo desemprego e outros sinais, ele não vai medir esforços se precisar ajustar para segurar o crescimento e controlar isso. Então, o mercado entendeu isso como uma luz verde para ativos de risco, né? O S&P aí beirando os 3 mil pontos pela primeira vez e ativos de risco subindo no mundo todo, né? A Bovespa batendo 100 mil, bateu os 100 mil. Aí quando você vem para o Brasil é um pouco da história um pouco parecida, né? O Banco Central na quarta-feira manteve os juros, né? Manteve a Selic a 6,5%, mas ele fez um discurso que acabou agradando gregos e troianos, né? Ele, para quem não queria uma mexida de juros muito forçada, ele não mexeu, mas também usou bem as palavras para jogar um pouco a pressão no Congresso, falando, olha, se você me mostrar a reforma da Previdência, eu posso abaixar juros por conta do controle fiscal, e para quem queria queda de juros, quer dizer, ele deu esse sinal de que, olha, eu também vou me mexer para baixar. Sexta-feira, que foi um dia emparedado ali entre o feriado, o mercado também entendeu luz verde para ir em busca de ativos de risco, né? O Ibovespa, como você falou, que era aquele medo de se sustentava perto de 100 mil, já está em 102, o pessoal já falando em 110. Mas acho que o importante é isso, a curva a curva curta de juros, né? Nunca teve tão baixa, né? A curva mais longa está aí também se aproximando dos valores mínimos, e aí é uma questão de, só lembrando por que a curva está caindo, né? Ela está caindo porque você tem uma sinalização de que vai ter um ajuste fiscal que permite essa queda, mas existe uma pressão para que ela caia porque você não tem crescimento nenhum, né? Então, assim, esse é o desafio, né? É fazer esse crescimento crescer, mas isso precisa não só de juros baixos, precisa de crédito, né? Os bancos precisam oferecer mais crédito, precisa de confiança, né, Jojo? Precisa de confiança para que a economia... Exatamente, é um conjunto de fatores. A taxa de juros baixa, de fato, é o primeiro grande sinal disso, ajuda bastante, né? E você vai ver um pouco dessa euforia, né? A expectativa é que essa euforia continue aí por um tempo, né? A taxa de juros, ela meio que nivela todo o universo, ela mexe bastante também com a forma das pessoas investirem. Ô Jojo, você tocou num ponto importante. Embora, né, o Copom não tenha reduzido os juros, quer dizer, manteve a taxa Selic, manteve a taxa básica, no mercado essa taxa já está caindo. Quer dizer, no mercado futuro a taxa de juros, já com as sinalizações do Banco Central e do Copom, enfim, ela já vem caindo. Não, com certeza, né? E a gente vê isso em dois lugares, né? Você vê isso na própria curva de juros, né? Que são os preços dos diferentes títulos do Tesouro que são negociados, né? E você vê isso também na pesquisa que o Banco Central faz junto aos participantes do mercado, que é a pesquisa Focus, né? Que já mostra aí Selic para frente a 5,75, né? Então, enfim, é quase como se você já tivesse o mercado já assume que o Banco Central vai fazer pelo menos
um ou dois cortes aí na taxa de juros para frente, né? É que o Banco Central está usando um pouco uma narrativa do Banco Central anterior, né, dizendo, jogando um pouco a batata quente na mão do Congresso, falando o seguinte: olha, se você não me ajudar, eu não posso fazer nada, entendeu? Quer dizer, diante disso, para os investidores brasileiros muito acostumados a viver num oásis de juros altos, né? Quer dizer, o brasileiro, nas últimas décadas, sempre ganhando aqueles juros de 1% ao mês, já ganhou até bem mais do que isso, enfim. Então, acostumado a esse oásis aí de ganhar dinheiro sem precisar tomar risco, acabou, né? Agora vai ter quem quiser investir vai ter que ter uma carteira. Com certeza. O investidor brasileiro, eu brinco, ele era tratado a morfina, né? Ele tinha taxa de juros altíssima com altíssima liquidez, né? Então a gente foi acostumado a ter, assim, no CDI, uma taxa de juros alta o suficiente com a melhor liquidez possível, né? Então você vai ser agora obrigado a cortar, de repente, a sombra e a água fresca, né? Então você vai ter que, assim, para buscar mais retorno, você vai ter que abrir mão de liquidez e abrir mão dessa segurança que o ativo sem risco dava, né? E essa pode ser uma trajetória não muito tranquila, né? Se a gente lembrar, lá em 2012, quando a taxa de juros caiu também por outros motivos e de forma, vamos dizer assim, menos estrutural, você teve um momento onde o investidor também cortaram a árvore naquela época, né? Ele também teve que ir atrás de tomar mais risco, e ali ele se machucou um pouco, né? A bolsa não andou, né? O câmbio machucou. Então, agora eu acho que é mais estrutural, então é um processo de mais longo prazo, mas ele exige, ele demora para você enraizar esse processo, né? E o investidor sempre tenta ir para a próxima facilidade, né? Então, assim, se você vê alguns mercados, aí, assim, por exemplo, você vê o mercado de ativos de crédito privado muito agitado, mas você vê, assim, produtos com liquidez muito curta para um tipo de risco que não combina, porque o investidor está pedindo isso, mas isso, sabe, você está tentando montar um Frankenstein então você pode cair em algumas armadilhas. Quer dizer, mas o fato de você ter que tomar mais risco não significa que você não tenha oportunidade no mercado brasileiro, né? Quer dizer, você tem... Só que você vai ter que ter uma gestão mais ativa da sua carteira. Você precisa ter uma gestão mais ativa, você precisa, se você quiser aquele retorno nominal que você estava acostumado, você vai precisar correr mais risco, né? E lembra, assim, correr mais risco não é, assim, balançar e terminar tudo bem, né? O mais risco é balançar e pode ser que termine não tão bem, né? O investidor brasileiro não está muito acostumado com isso, e isso é um processo que toma tempo, entendeu? Então, olhar para o prazo dos recursos, né? Quer dizer, que antes você não precisava separar curto, longo, médio e longo prazo. Antes você botava tudo na mesma cesta e deixava rolar. Na verdade você não olhava nada, você só tinha o curto prazo, né? Então, você vai precisar ser mais paciente. Outras classes de ativo que eram difíceis de emplacar no Brasil, né? Até investimentos privados, né? Private equity, investimentos imobiliários, quer dizer, coisas que têm uma maturidade mais longa. Agora é o seguinte, eles voltam a entrar no hall de ofertas aí para você, assim, olha, se você quer aquele retorno, você vai ter que abrir mão de prazo, você vai ter que ser um pouco mais paciente para que aquilo ali mature. Jojo, falando em risco, retorno e rentabilidade, fala pra gente como é que tá a carteira Amara. Para quem não sabe, o investimento aqui da semana passada iniciou uma disputa não, né, Jojo? Um acompanhamento de duas carteiras, a carteira Amara e a carteira Tabet. É que o Tabet leva isso para disputas assim, ferrenhas. Mas o Jojo é o gestor da minha carteira, o Fábio é o gestor da carteira do Tabet. Então, como o Tabet não está aqui, Jojo, nem o Fábio, fala pra gente como é que tá a carteira Amara. Ela está aplicada em quê? A carteira Amara, a gente montou uma carteira bastante bem balanceada, né? Então ela é diversificada em
em 4 grupos de ativos, né? Desculpa, primeiro, ela é uma carteira que investe em alguns dos melhores gestores do mercado, né? E a gente escolheu 4 grupos de gestores. Primeiro, gestores de renda fixa que apostam em crédito, né? Então a gente tem 22% da carteira hoje investida em 4 gestores que tem esse expertise. Depois você tem um grupo de gestores multimercado, né? Então a gente tem quase 40%, mais ou menos 40% da carteira investida em grandes nomes aí conhecidos do mercado que investem nessa modalidade. Depois a gente tem 20% da carteira investindo em renda variável, e a gente está aproveitando toda essa puxada aí de juros nessas 2 classes. E por fim, a gente tem uma parcela da carteira, fechando aí os 100%, que a gente chama de proteções, né? Então ali a gente investe em câmbio, a gente investe em ações americanas e a gente investe em ouro. E aí, curiosamente falando, se você pegar na semana passada, por exemplo, que foi um momento, né, por conta dos juros lá fora e por conta dos juros aqui, que todos os ativos de risco subiram, todas as partes da carteira subiram, inclusive o ouro, né? Porque no meio de todo esse cenário que a gente falou, teve a confusão lá dos Estados Unidos com o Irã, o preço do petróleo disparou, o preço das commodities metálicas disparou, e no meio dessa o ouro, que normalmente anda em contramão, né? Por isso que a gente está na parcela proteções, ele também foi. Então a gente ganhou dinheiro com o ouro, ganhou dinheiro com S&P lá fora, ganhou dinheiro com queda de taxa de juros, ganhou dinheiro com spread de crédito fechando, ganhou dinheiro com bolsa subindo. Quer dizer, como a carteira tem menos de 6 meses, por conta da CVM eu não posso divulgar resultado, mas assim, Fábio vai ter que o resumo da ópera é que ganhamos dinheiro em todas essas fatias da carteira, né? Isso não, quando a gente faz uma carteira balanceada, é como se fosse um prato de um nutricionista, sabe? Assim, todo coloridinho, né? Várias combinações de ingredientes. Normalmente não é para você gostar de tudo, né? Não é para tudo e bem ao mesmo tempo. E assim, tipo, a gente teve o inverso da tempestade perfeita. Deu tudo certo na semana passada. A carteira, assim, está indo muito bem esse mês. Olha, quem quiser conhecer mais a carteira, é só clicar aqui no link da descrição que tem os detalhes da carteira. Seja muito obrigada. Estou começando a semana feliz com essa notícia que você acaba de me dar. E acho que vai continuar essa semana. Que bom. Você tem algum aspecto dessa semana que te chama a atenção? Algum dado para sair? Alguma coisa? Acho que é um pouco mais, assim, lembrando que assim, o assunto principal no Brasil é o andamento aí do processo de aprovação da reforma, né? Tirando assim, essa sujeira de lava-jato, vaza-jato de lado, né? Tem essa discussão aí se o Moro vai ou não vai, mas acho que o foco principal é a aprovação da reforma da Previdência permite que a gente busque esse ajuste fiscal de fato abaixo da taxa de juros, e aí você tem uma atratividade de recursos externos e de um caminho mais longo aí pela frente. Legal, João, muito obrigada e espero brevemente para a gente conversar mais sobre a carteira. Com certeza. Obrigado, Mara.